Olá, profissionais da contabilidade, estamos aqui para mais um Papo Contábil. E nesse mês de novembro, o Papo Contábil vai abordar um tema muito relevante, que é a LGPD. Falaremos sobre seus aspectos gerais e principalmente qual é o impacto dentro das empresas. Para falar sobre isso, um especialista, o professor Rodrigo Dolabella, que além de ser graduado em Direito pela PUC, ele é especialista em áreas trabalhistas, previdenciárias, segurança e saúde do trabalho. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua participação, a sua contribuição. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Arthur. Eu que agradeço aí o convite da FIACOM. Vamos começar aí a conversar sobre o assunto. Perfeito. A LGPD, Rodrigo, como você bem sabe, é a lei número 13.709 de 2018. Não sei se é do meio de 2018, você vai falar um pouco melhor. E ela é definida como a Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais. Primeiramente, Rodrigo, o que se trata da LGPD e se, pelo que eu entendi, ela vem para fiscalizar e também regulamentar, né, normatizar o tratamento de dados entre empresas e pessoa física? Como que é essa situação? A Lei Geral de Proteção de Dados ela foi publicada no dia 14 de agosto de 2018. Ela foi sancionada na época pelo presidente Michel Temer e esse prazo de 2 anos para entrar em vigor foi exatamente para dar um tempo para as empresas implantarem a LGPD. Só que, por incrível que pareça, as empresas não fizeram essa implantação. E acabou, Arthur, que no dia 18 de setembro desse ano, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que nada mais é do que você colocou, que é a proteção dos dados pessoais. Quando a gente fala de dados pessoais, nós estamos falando especificamente de pessoa física, né? Agora, quem vai ser cobrado pela lei são as pessoas físicas ou jurídicas que tratarem os dados. Então, para te dar um exemplo, física seria quem? Produtor rural, pessoa física, empregador doméstico, né? Agora, pessoa jurídica, como você bem colocou, pode ser pessoa de direito público e direito privado. Então, as empresas públicas e as empresas privadas. A relação é no tratamento dos dados pessoais. Então, quando você vai fazer uma compra e a loja te pede o seu CPF, isso é dado pessoal. Agora, na minha área, que é a área trabalhista, o que seriam dados pessoais? RG, CPF, endereço, foto. Agora, dentro da lei tem os dados pessoais sensíveis, que exigem um tratamento diferenciado, que são dados relativos à sua saúde, à sua orientação sexual, à sua religião. Então, tem essa diferença. E outra coisa que eu queria salientar, que quando a gente fala dados pessoais, eu estou falando dados digitais e dados manuais. Digital, o próprio nome já diz, né? Está dentro aí do seu sistema. Agora, manual é papel, e papel, principalmente o contador tem muito, que é o tal do arquivo morto. Perfeito, Rodrigo. E todo esse processo, né, de tratamento de dados, acredito que sim, mas consequentemente ele vai acarretar mais responsabilidade para as empresas no tratamento do dado dos seus clientes, por exemplo, funcionários. Consequentemente, a empresa vai ter que investir muito na segurança da informação. E como eu te expliquei, se está dentro do sistema, quem vai cuidar disso é o pessoal do TI. Se está dentro do arquivo papel, aí quem vai cuidar disso é quem cuida hoje do arquivo morto. A orientação é o quê? Uma segurança máxima para evitar o que a lei quer que evite, que é o quê? O vazamento do seu dado pessoal. Perfeito. E aí você está falando das áreas, quais são as áreas mais impactadas? Defina aí quais são as áreas que vão ter que atuar na implementação do LGPD. Dentro de uma empresa, na minha opinião, 4 áreas são extremamente afetadas, que é o jurídico, que vai ter que fazer os termos de consentimento, os termos de aditivo ao contrato, tanto ao contrato de trabalho quanto ao contrato de prestação de serviço. Vai ter o TI, que na minha opinião é o carro forte, é o que vai tratar realmente da segurança da informação, e na minha área, que é a área trabalhista, vai ter o pessoal do DP e do RH, porque o que a gente tem que pensar é que a LGPD ela vai pegar desde a admissão, desde o recrutamento e seleção até a demissão, todos os dados pessoais que vão nortear o contrato de trabalho. Perfeito. E aí o profissional contábil, para a gente estar conversando aqui diretamente com eles, onde ele entra? O que está me preocupando é que tem contador que está achando que a Lei Geral de Proteção de Dados não vai afetá-lo, e vai sim.
Porque dentro da lei fala que o titular dos dados é o empregado, o controlador dos dados é a empresa. E o operador dos dados é quem a empresa vai dar o poder de tratar os dados daquele empregado. No caso nosso, seria o contador, né? Então, ele seria quem? O operador dos dados. Só que o que acontece, Arthur? Se vazar o dado no escritório de contabilidade, responde tanto o operador, que é o escritório de contabilidade, quanto o controlador, que é o cliente do escritório. Consequentemente, eu já estou orientando os escritórios a fazer um termo aditivo ao contrato de prestação de serviço contábil, já com cláusulas específicas relativas à LGPD. Nessas cláusulas, deixar bem claro qual a responsabilidade do cliente, qual a responsabilidade do escritório, por causa da questão do vazamento de dados. Então, os escritórios, eles vão ter que investir muito em tecnologia de informação, porque hoje uma situação que está acontecendo muito no Brasil e aqui em Minas Gerais também com muita frequência, é o chamado sequestro de dados funcionais, que são hackers que estão invadindo o sistema dos escritórios contábeis, levando tudo. E aí, Arthur, uma coisa muito básica que eu falo nos meus treinamentos é a questão do backup. Se não tiver backup, você está morto. Então a gente pode ver que realmente a responsabilidade vai aumentar para as empresas, logicamente, mas principalmente aí para os profissionais, né, que vão ter que estar tomando conta desses dados aí. E eu gostaria de saber se essa regulamentação da LGPD, ela prevê multas em caso do descumprimento da norma, e para quem vai essa multa? Para a empresa, para o contador, como é que é? A multa, para você ter uma ideia, ela está prevista na legislação, e quem vai aplicar essa multa é um órgão que o governo já criou, que chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É o Decreto 10.474, 26 de agosto desse ano. Ele criou essa autoridade. E a multa é muito pesada. Para você ter uma ideia, a previsão é 2% do faturamento da empresa no ano anterior, limitada a 50 milhões de reais por infração. Então, dependendo da multa, inviabiliza, inclusive, o próprio negócio do empresário. E outra coisa perigosa dentro dessas penalidades é porque há uma previsão de que também a empresa que teve o vazamento de dados vai ter que fazer a publicização desse vazamento. Ou seja, ela vai ter que tornar público o que aconteceu, o acidente ou o incidente. Consequentemente, isso também é muito grave, porque é um dano à imagem da empresa. Não, com certeza. E aí, no caso, se houvesse vazamento, então quem é responsável mesmo é a empresa? Pode ser tanto o controlador quanto o operador. Então, dentro daquele exemplo que eu te dei, o controlador é a empresa, o operador é o escritório de contabilidade. Agora, eu estou dando o exemplo do escritório de contabilidade, mas eu podia te dar outro exemplo, que é um exemplo importante. As pequenas empresas, elas fazem a parte de segurança, saúde e trabalho através de uma clínica especializada e terceirizada. E os dados médicos são considerados dados sensíveis, porque eles são relativos à saúde. Se o vazamento acontecer lá na clínica, quem responde é a empresa, né, que contratou, e a clínica também. Perfeito. Então estão todos envolvidos, né? Então o cuidado tem que ser geral agora com os dados, né? Na verdade, o titular dos dados é o empregado, o controlador é a empresa, o operador é o terceirizado. E aí, o que acontece? Se tiver um vazamento de dados, vai ser chamada aquela agência que eu comentei com você, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí, o controlador, que é a empresa, ele vai ter que ter uma figura que eles estão chamando de DPO, que é o Data Protection Officer, que é o chamado encarregado dos dados. E ele vai ser o elo de ligação entre o titular, o controlador e a autoridade. Agora, repara que o operador está de fora. Por que ele está de fora? Porque o foco principal é o controlador. O operador é o corresponsável. Perfeito. E aí, em relação à LGPD em termos mais gerais, o Rodrigo, o Brasil, gostaria de saber de você se ele é pioneiro, né, nessa proteção de dados ou se ele está atrasado em relação ao resto do mundo. Na verdade, ele não tem nada de pioneiro. Antes do Brasil, a gente já tinha 126 países com leis regulamentando o assunto. Dentro da América do Sul, para você ter uma ideia, Argentina e Uruguai, a legislação é do início
do ano 2000, né? Nós estamos em 2020. O do Uruguai é 2008, da Argentina é 2000. Lá na União Europeia, a legislação começou a ser formada em 1995. Então, nós estamos bem atrás e demoramos a entrar com essa lei em vigor. Agora, qual que é a importância dessa lei em relação ao mundo? É a questão do comércio exterior, né? Porque agora está bem claro que os exportadores, né, eles vão ter essa dificuldade. Por quê? Porque quem está comprando de fora vai querer saber se a empresa já está enquadrada na LGPD. Se tiver enquadrada, ela está dentro do mercado. Se ela não tiver enquadrada, ela está fora do mercado. Tanto que as grandes corporações já estão adequadas à lei, já tem a figura do DPO, né? E já está tudo publicado, inclusive, no site dessas grandes empresas, exatamente para dar publicidade. Perfeito. Igual você falou aí, né? Já tem 2 anos que ela foi sancionada e até hoje não aconteceu. Então é um processo que a gente precisa de empenho mesmo por parte das empresas, né? E eu acho que é bem interessante, é um momento de desafio mesmo, né, Rodrigo? Que é aquele momento da gente encarar a realidade, realmente ver que é preciso, né, e correr atrás. Como você disse, quem não implantar vai ficar para trás e não vai sair, nem vai sair do mercado não só nacional, mas internacional também, né? Todo mundo, inclusive os próprios contadores, tem que encarar isso como mais um desafio. É o que você falou, não é uma opção, é uma obrigação legal. Quem não se adequar vai ser punido. Agora, o grande problema, dentro do que você comentou, o governo deu 2 anos para implantar, aí não implantaram. Aí agora, quando entra em vigor, nós estamos no meio de uma pandemia, no meio de uma crise econômica. E a dica que eu vou dar para todo mundo é o seguinte: vai ter que aumentar o investimento. Investimento em quê? 2 coisas principais. É tecnologia, que é através do pessoal do TI, e da assessoria jurídica, que é na elaboração dos contratos. Então, infelizmente, vai ter que investir, porque se não investir, é o que você falou, vai estar fora do mercado. Perfeito. Tá aí, né, galera, a aula do Rodrigo Dolabella. Lembrando que eu vou deixar disponível o e-mail dele. Caso surja alguma dúvida específica em relação ao LGPD, pode mandar no e-mail dele, está aberto a questionamentos. Mas, de qualquer maneira, Rodrigo, muito obrigado por todo o conhecimento disponibilizado. Espero que tenha ajudado aí a classe contábil com as suas informações. Eu que agradeço, e a minha mensagem final é uma mensagem exatamente de otimismo no sentido de uma possibilidade de um crescimento profissional de todos os contadores, um aumento, né, do serviço decorrente da aplicação dessa nova lei. Então, quem investir vai ter o retorno, por isso tem que investir sim, tá bom? É aquela coisa, né? Momentos de mudança não são fáceis, mas tendem a trazer crescimento aí para as empresas, correto? Perfeito. Beleza. Um abraço. Muito obrigado, Rodrigo. A gente se fala. Até mais. Obrigado. Tchau. Falou.